Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 29. Dadas as funções reais de variável real fg, definidas por f de x igual a x ao cubo e g de x igual a raiz cúbica de x, o intervalo tal que f de x é maior do que g de x é... Então a questão nos dá duas funções, f de x igual a x ao cubo e g de x igual a raiz cúbica de x, e a questão quer saber quando que f de x é maior que g de x. Em qual desses intervalos aqui? Há várias maneiras de resolver essa questão, mas acho que a mais fácil é considerar primeiro só o intervalo que vai de 0 até 1, os valores que estão dentro do intervalo aberto de extremos 0 e 1. Então lembre-se, sempre que eu pegar um número entre 0 e 1 e elevar a alguma potência, o resultado vai ser menor do que o próprio número, desde que seja uma potência maior do que 1, certo? Então, por exemplo, se eu pegar 0,2 e elevar ao quadrado, o resultado vai ser 0,2 vezes 0,2, que é 0,04. O resultado é menor do que o próprio número. Se eu pegar o 0,2 e elevar ao cubo, o resultado vai ser menor ainda, vai ser 0,008. Então, sempre que eu tiver um número entre 0 e 1 e elevar ele a alguma potência maior do que 1, o resultado vai ser menor do que o próprio número. Agora, se eu fizer o contrário, pegar a raiz quadrada, a raiz cúbica ou a raiz quinta, sei lá, desse número, vai ser o contrário. A raiz vai ser maior do que o próprio número. Então, por exemplo, a raiz cúbica de 0,001 é igual a 0,1. Veja, o 0,1 é maior do que 0,001. A raiz é maior do que o radicando. Claro, eu estou supondo aqui que o índice da raiz é maior do que 1. Isso fica subentendido. Mas então você entende, quando nós estamos de 0 até 1, quando eu elevo a uma potência, o resultado é menor. E quando eu pego a raiz, o resultado vai ser maior. Então, desse intervalo de 0 até 1, o x ao cubo vai ser menor do que a raiz cúbica de x. Porque eu vou estar elevando ao cubo, então o resultado é menor. E se eu tomo a raiz cúbica, o resultado vai ser maior, dentro desse intervalo aqui. Então, do intervalo de 0 até 1, f de x é menor do que g de x e não maior. Tudo aquilo que tiver de 0 até 1 nas respostas eu já desconsidero. Então, por exemplo, a alternativa A, do 0 até o mais infinito, engloba o 0 até 1. E nesse intervalo vai ser menor e não maior, que é o que a questão quer. Esse aqui nós desconsideramos também. Menos 1 até o 1 também engloba 0 até 1, então desconsideramos. Sobra só a D e a E. Como que nós podemos eliminar uma das alternativas? Bom, observe aqui a D, nós temos do menos infinito até o menos 1. Vamos pegar um número qualquer desse intervalo, por exemplo, x igual a menos 8, e ver se a desigualdade vale. Se o x ao cubo vai ser maior do que a raiz cúbica de x. Então, quanto que é x ao cubo? Menos 8 ao cubo é 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo fica 2 na 3 vezes 3, 2 na 9, que é 512. Mantendo o sinal da base, menos 512. É 8 vezes 8 vezes 8. E a raiz cúbica de x vai ser, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, observe que o x ao cubo é menor, menos 512 é menor do que o menos 2. Então, basta um exemplo aqui para nós já desconsiderarmos a alternativa toda, porque nesse intervalo aqui, o x ao cubo vai ser menor e não maior do que a raiz cúbica de x. Sobra, portanto, somente a alternativa E. Bom, como nós temos tempo, vamos dar uma aprofundada nessa questão. Nós poderíamos resolver usando gráficos também. Vamos fazer aqui um eixo x e um eixo y. E vamos fazer o gráfico de f de x igual a x ao cubo. Então, o gráfico em azul aqui, f de x igual a x ao cubo. Começando no zero, aqui está o 1, aqui está o menos 1. Então, x ao cubo, quando estiver bem perto aqui do zero, vai ser um valor bem pequeno, porque nós estamos elevando números entre 0 e 1 ao cubo. Então, o resultado dá um valor bem pequeno. Conforme vai chegando aqui do 1, 1 ao cubo, nós sabemos que o resultado é 1, certo? E depois que passa do 1, aí a função só cresce, né? Tanto que quando x for igual a 2, o valor da função é 8, né? X ao cubo é 8, então seria um ponto lá em cima.
x ao cubo é uma função ímpar, então o gráfico dela para esse lado aqui vai ser simplesmente o gráfico da direita espelhado em relação à origem. Então é só eu espelhar esse gráfico. Não ficou bom aqui. É só eu pegar esse ramo do gráfico e espelhar em relação à origem. Então aqui quando o x for menos 1, o resultado no eixo y é menos 1 também. Então é uma função ímpar, ela é simétrica em relação ao eixo x. É x elevado a uma potência ímpar, sempre vai ser uma função ímpar. E lembrando, função par é aquela que é simétrica em relação ao eixo y. Aí seria se o expoente fosse ao quadrado, ó, na quarta, ou etc. Bom, então isso é a raiz, aliás, isso é x ao cubo, y igual a x ao cubo. Agora, como que seria o gráfico da função raiz cúbica de x? Bom, é a função inversa. Raiz cúbica de x é a função inversa de x ao cubo. E a função inversa ela tem o mesmo gráfico que a função original, só que é espelhado, é simétrico em relação à reta x, y igual a x, em relação à reta y igual a x. Então, é só pegar essa reta y igual a x e usar como espelho do gráfico, e eu vou ter o gráfico da função inversa. Então, eu vou ter o gráfico da função inversa. Vamos fazer aqui em verde. Então, lembre-se, essa reta branca é o espelho. Então, eu pego o gráfico azul e uso a reta branca como espelho. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, esse é o gráfico da função inversa. É só eu pegar e usar a reta y igual a x como espelho. Então, isso aqui é y igual a raiz cúbica de x, ou ainda a função inversa, a função f inversa, que é a mesma coisa que a função g de x. Então, quando que o gráfico verde é menor que o gráfico azul, ou quando que o gráfico azul é maior do que o gráfico verde, que é isso que a questão quer. X ao cubo maior do que raiz cúbica de x. Bom, isso acontece aqui, certo? Quando x é maior do que 1 até o mais infinito. E isso também acontece aqui nesse pequeno intervalo do 0 até o menos 1, certo? Nos outros intervalos, a função maior é a função raiz cúbica de x. Então, é a alternativa E. Haveria ainda uma outra maneira, que é resolvendo uma inequação. É uma outra possibilidade. Vamos fazer isso também. Acho que vale aprofundar essa questão aqui. Vamos apagar, na verdade, o gráfico. Então, como nós poderíamos fazer isso? Bom, x ao cubo é maior do que a raiz cúbica de x. Podemos elevar os dois lados ao cubo, e você lembra lá da questão 27 que isso não altera o sinal da desigualdade. Nós ficaríamos com x na nona potência, x ao cubo é 3 vezes 3, 9, é maior do que raiz cúbica de x ao cubo é simplesmente x. Agora podemos multiplicar, podemos dividir os dois lados por x e ficaríamos com x na oitava é maior do que 1, dividindo os dois lados por x, certo? Só que nós temos que ter cuidado nas inequações, porque sempre que nós dividimos ou multiplicamos os dois lados por algum valor, se esse valor for negativo, eu altero o sinal da desigualdade. Então, dividindo os dois lados por x, eu vou ficar com x ao cubo é maior do que 1 somente se o x for positivo. Quer dizer, eu tenho que estar dividindo por um número positivo para manter o sinal da desigualdade. Agora, se o x for negativo, se o x for menor do que zero, nesse caso eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade. Então, eu vou ficar com x na oitava é menor do que 1. Então, veja como resolver a inequação aqui já se torna mais complicado. Então, vamos resolver por partes. Lembrando, isso aqui só vale se o x for maior do que zero. X na oitava potência é maior do que 1. Quando que isso é válido? Bom, essa é fácil, né? Sempre que o módulo de x for maior do que 1. Então, eu vou ter, na verdade, tanto quando x for menor do que 1, menor do que menos 1, aliás, tanto como quando x for maior do que 1. O gráfico de x na oitava é como se fosse o gráfico de x ao quadrado, é como se fosse uma parábola. Mas não é uma parábola, mas tem mais ou menos o mesmo formato. E ele é maior do que 1. Ele é maior do que 1 desde que o x seja menor do que menos 1 ou o x seja maior do que 1, porque daí eu vou elevar na oitava potência e o resultado vai ser maior do que 1, certo?
porque 1 na oitava potência é 1. Então, tudo aquilo que for maior do que 1, tanto para a esquerda como para a direita, já que é um expoente par, vai ser sempre positivo e maior do que 1. Agora, nós temos que descartar esse x é menor do que menos 1, certo? Porque isso aqui só vale se o x for maior do que 0. Então, isso aqui a gente descarta. Então, nós ficamos somente com x maior do que 1, certo? Ou, em outras palavras, x pertence ao intervalo aberto de extremos 1 e mais infinito. Agora, resolvendo essa outra parte da inequação, é bem fácil, né? Isso aqui vai ser válido quando o módulo de x for menor do que 1. É simplesmente o contrário. Ou seja, quando o x estiver entre menos 1 e 1. Quando o x estiver entre menos 1 e 1, aí o gráfico de x na oitava potência vai ser menor do que 1. Certo? Agora, nós temos que, de cara, descartar tudo que envolver x menor do que 0, porque essa parte da equação só faz sentido se x for menor do que 0. Então, toda essa parte positiva aqui, do 0 até o 1, nós simplesmente descartamos. Então, nós ficamos somente com essa parte aqui. Menos 1 é menor do que x, ou x é maior do que menos 1, mas também o x menor do que 0. Certo? Ou, em outras palavras, o x pertence ao intervalo de extremos menos 1 e 0, intervalo aberto. Então, unindo esses dois intervalos aqui, nós temos exatamente a alternativa E. Então, acho que esse vídeo vai ficar só para essa questão mesmo, por uma questão de tempo. Espero que você tenha entendido essas várias formas de resolver. E qualquer coisa, deixe o comentário ali, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de assistir aos próximos vídeos da série. Até lá, então.